Com uma melhora significativa de Vinícius Júnior, ele fazendo uma ótima partida, fazendo uma linda jogada para o gol do Danilo. Danilo também, além do gol, faz ali uma ótima partida, mostrando que merece uma vaga na seleção brasileira, com o Endrick entrando e resolvendo para a seleção. Após o Brasil tomar um empate, Endrick sofre o pênalti, Igor Thiago converte e novamente para o terceiro gol, Endrick ali conduz a bola, joga direto no Martinelli e Martinelli finaliza muito bem para o Brasil vencer a Croácia por 3-1. Um jogo que foi um pouco amarrado, tomamos ali no final do jogo um empate, algo que parecia que ficaria em mais um empate da seleção com a Croácia, acaba que é uma ótima virada, principalmente com o Endrick tendo uma estrela incrível. O cara sofre pênalti, poderia bater, Igor Thiago bate, fica naquele debate de, poxa, será que foi o Ancelotti que mandou? Parece que sim, parece que não, o que aconteceu? Mas mais uma vez, Endrick novamente faz uma bela jogada e a seleção termina vencendo por 3-1. Salve, salve, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Esse aqui é um novo quadro que eu estou fazendo aqui, talvez seja a sua primeira vez. Seja muito bem-vindo, mas é basicamente um fute-papo aqui, né? Basicamente falando sem muita edição, mas trocando ideias sobre alguma coisa relacionada a algum assunto no futebol. E como hoje nós tivemos o Brasil e Croácia falando sobre esse jogo, cara. Um jogo que foi bom de se assistir, teve altos e baixos, Croácia bem amarrada como sempre. A gente já esperava isso, que eles viriam para ficar naquela amarração, tentando segurar o jogo. A seleção brasileira teve momentos bons, teve momentos ruins, mas eu quero falar aqui sobre Vinícius Júnior. Critiquei muito, principalmente contra a França, mas hoje ele fez uma partida muito boa, jogou muito bem, tanto que fez uma linda ali jogada para o gol do Danilo. Danilo é um jogador que não tem nem o que falar, cara. Todos os jogos tem jogado muito bem desde que recebeu a oportunidade, treinou bem também, segundo muitos jornalistas, e é um cara que está desenvolvendo o meio campo da seleção brasileira, jogou muito bem, na minha opinião, hoje merece mais do que o Paquetá essa vaga para a Copa do Mundo, e eu acredito que é o jogador que vai para a Copa. Fez uma ótima partida. E não tinha nem como não falar do Endrick, cara, que simplesmente entrou e entrou para decidir. Logo ali, cavou um pênalti para a seleção brasileira, dava para marcar, o juizão marcou, tudo correto, e marcou. O Igor Thiago fez o gol. Muita gente falando que foi o Ancelotti que mandou, até falaram, pô, o Ancelotti não gosta do Endrick, não usava ele no Real Madrid, agora na seleção tá colocando ele para jogar no final do jogo, não deixou ele bater o pênalti. Pelo que a galera da GETV falou, na verdade, já tinha ficado ali combinado entre eles estavam falando antes de, tipo assim, o Endrick ia ficar com a bola e ia passar pro Igor Thiago, coisa entre os dois e não com o Ancelotti. Não sei de fato se foi o que foi especulado, mas é claro que também fica naquela questão de, tipo assim, poxa, velho, e será que o Ancelotti de fato não quer usar um moleque? Gostaria de ter visto mais o Ryan dentro de campo, esse pouco tempo que ele ficou, ele tentou alguma coisinha ali, mas era um jogador que eu gostaria de ter visto ele dentro de campo mais vezes. Gabriel Martinelli é um jogador que eu já falei aqui várias vezes, é um jogador que eu particularmente gosto muito, acho que ele deveria ser titular da seleção, é um jogador que me agrada bastante. Outro jogador que eu também curto muito o futebol dele é o Matheus Cunha, acredito que hoje jogou muito bem, e um que eu não preciso nem falar mais é o Luiz Henrique, cara, que toda partida que o cara entra pela seleção, ele entra e entra muito bem. Mas eu queria muito falar sobre o Endrick, algumas pessoas especulando que com a fala do Ancelotti que vê ele como um jogador pro próximo ciclo, né, principalmente. Cara, eu acredito que dá para levar o Endrick, esse moleque sempre que ele entrou pela seleção brasileira, mesmo ali com seus 18 anos, 17 anos, o cara já entrava e entrava muito bem, com o Dorival estreou muito bem, fazia gols, e é um moleque que sempre mostrou muito pela seleção. Eu acredito que ele deveria receber mais oportunidades. Não acho que é um jogador que deveria ir só para 2030, não. Acredito que ele mostra agora, hoje, provando mais uma vez que merece sim uma vaga na seleção. Não precisa talvez ser o titular, tudo bem se não for o titular, mas eu acredito que esse moleque tem muito a agregar. E na minha opinião, de todos os caras que usaram a 9 e jogaram como centroavante dos últimos aí, sei lá, cara, dos últimos jogos da seleção brasileira, ele foi o que mais entregou resultados. Jogando muito bem, se posicionando muito bem, lutando até o fim, é um jogador que representa a seleção. Eu acredito que todos os torcedores gostam exatamente de ver um jogador como o Endrick, cara. É um jogador perfeito que, na minha opinião, merece demais tá ali recebendo mais oportunidades na seleção. Mas e você, cara? Curtiu o jogo? Você assistiu? Se sim, comenta aí o que você achou. Eu, sinceramente, teve um momento que eu tava tipo, pô, velho, que saco de Croácia. Fica sempre segurando, a seleção também tava ali com medo. Um belo de um vacilo que foi nesse gol da Croácia, mas acontece. O importante é que ali na reta final eles conseguiram 2 gols e com a importância do Endrick.
Tamo junto demais, um forte abraço pra você. Esse aqui, cara, é um tipo de vídeo que é o segundo vídeo que eu faço aqui no canal nesse estilo, que é mais trocando ideia, sem muita edição mais ali no início mesmo pra mostrar os fatos, mas aqui trocando ideia, sem muito roteiro, sem muito nada, falando um fute sincero. Esse é o papo, na verdade, que eu queria criar aqui, né, um quadro aqui de fute sincero. É mais esse momento espontâneo, dando minha opinião, falando sobre, seja um jogo, tipo uma análise, ou seja, falando sobre algum assunto que tá acontecendo no futebol. Eu gosto desse tipo de coisa, gosto de assistir conteúdos assim, não sei se vocês curtem, mas se curtir, deixa o likezão que vai ser ali uma forma de você me mostrar que talvez você curte esse tipo de trocar ideia, e enfim. Tamo junto, que Jesus te abençoe, uma ótima semana pra você, não sei que dia você vai estar assistindo aqui. Se você estiver assistindo agora ainda, depois do jogo, um ótimo descanso pra você, uma ótima semana de trabalho, uma ótima semana de estudo, seja o que você for fazer. Que Deus te abençoe muito durante essa semana. Vai mostrar outros vídeos aí na tela. Um beijão, é nóis e falou, rapaziada. Fiquem com Deus.